Bem, companheiros, nós vamos então ouvir o nosso irmão, o Luiz Carlos, do Centro Espírita André Luiz, que fará então para nós o estudo de hoje. E já que eu falei de alegria, esse vai ser o enfoque da nossa palestra, porque a gente vai falar de depressão, não é? E o que significa depressão, né? Nós temos que, já que estamos numa casa espírita, envolvidos pelo conhecimento abençoado do Consolador prometido por Jesus, que é a doutrina espírita, nós temos que tentar entender todas as situações que acometem a humanidade sob esse enfoque, sob o enfoque de ordem espiritual, não é? Então a gente vai tentar fazer hoje, nesse espaço de 1 hora, fazer uma correlação entre a depressão e uma das parábolas de Jesus, não é? A depressão, para que nós tenhamos uma ideia, né, da gravidade dessa chamada, a gente pode chamar de uma pandemia mundial, né, porque se alastra por todos os países, né, de todos os continentes. Naturalmente, nós vamos encontrar uma porcentagem, segundo a Organização Mundial de Saúde, de 20% da população mundial com depressão em algum momento da sua vida. O que é, né? Não existe outra doença física ou mental de tamanha gravidade, de tamanho acometimento mundial. Nenhuma. Nós podemos pensar em qualquer outra patologia mental ou física, nenhuma vai atingir 20%. Não é? Os 80%, porque pode ter alguém pensando aqui, então, mas eu estou nos 80%, graças a Deus. Os 80% não estão salvos, né? Não estão salvos, porque a gente vai perceber com a conversa de hoje que nós temos características, nós temos estufas emocionais de depressão, não é? Então, quem não está absolutamente investido dessa doença pode estar a caminho de. Eu não estou querendo deixar ninguém depressivo na noite de hoje, né? Mas é natural. Como a gente vai conhecer as causas da depressão, então a gente vai perceber que ela é uma característica de um planeta como o nosso, né? Um planeta de provas e expiações, não é? Aonde nós temos uma característica fundamental. Eu já vim aqui outra vez, em outras vezes, e falei dessa característica. Eu vou desenhar aqui, imagina, né? Como desenhista, eu sou um excelente médico, né? Mas vocês são caridosos e vocês vão acreditar, porque vocês têm um poder de imaginação, né? Que isso aqui é um abacate. Tá certo? Conseguiram? Hein? Fizeram uma? Parece? Puxa vida. Já valeu a minha vinda aqui. Levei 2 horas para chegar aqui, mas já valeu. Né? Porque alguém falou que parece com abacate. Né? Então, nós temos aqui a semente, né? Nós temos a polpa e nós temos a casca. Tá? A semente, a gente vai dar um nome, tá? Ok? Egoísmo, para quem não está conseguindo enxergar. A polpa é a característica. Vamos ver se alguém lembra aqui. Qual é a característica comum aos habitantes de prova e expiação? Começa com R. Hein? Começa com R. Escreveu Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Existe uma característica comum aos habitantes da prova e expiação. Começa com R. E não é raiva. Não precisa ficar com raiva de mim se vocês não souberem. Hein? Hein? Não é remorso.
Renúncia é ruim. É ruim. Se a gente tivesse renúncia, a gente não estava aqui. Hein? Rancor também não é. É um estado, hein? Recalcitrante também não está. Hein? Reparar. Não, é uma característica emocional, de atitude. Não, de atitude. Rancor não é. Rebeldia. Ah, garoto! Esse aí se olha no espelho todo dia. Tem um outro aqui, né? Vê se tem um outro aí. Eu vou tentar. E aqui acabou. Isso aqui é um pilô rebelde. Que ele não quer escrever. Tá. Mas vamos lá, vocês, né? Já imaginaram que isso é um abacate, vocês imaginam rebeldia. Pronto. Tá? E tem a casquinha, né? Chegou? Maravilha. Maravilha, obrigado. A casquinha, né? Pronto. Deu para ver? Egoísmo, a semente, tá? Rebeldia, a polpa, e a casca é a depressão. Todo deprimido tem essas características, né? A causa básica de todas as nossas imperfeições é o questão 913 do Livro dos Espíritos, o egoísmo. 913. Causa primária de todas as nossas imperfeições, né? No caso, tá? Dos habitantes, vocês conhecem alguém da prova e expiação? Algum habitante da prova e expiação? Conhece, né? Então, no caso, o egoísmo vai gerar a rebeldia a quê? Rebeldia a quê? O que vocês acham que a gente é rebelde? Hein? As coisas. Que coisas? Há muitas coisas. Hein? As leis naturais, né? A vida como ela é, né? Aos acontecimentos como eles são. Desde que eles não nos contemplem o interesse pessoal, não é? Vocês vão anotando aí, hein? Isso aqui é uma aula de Livro dos Espíritos também, tá? Já citei algumas perguntas, né? A 913 do egoísmo, né? E tem uma outra que é muito importante, a questão 895, tá? Que vai dizer que a característica mais marcante de uma imperfeição humana é a causa, né? Que gera tudo isso é o interesse pessoal. Não é? Nós somos movidos a interesse pessoal. A gente já amanhece, já acorda o dia pensando em se beneficiar, né? Que tudo corra de acordo com o nosso planejado. Não é assim? Ó, eu acho que eu estou falando para pessoas igual a mim. Tá? Se tiver algum arcanjo, né, aqui, materializado, um anjo, um espírito crístico, um espírito puro, perdão 70 vezes, 7 vezes. Né? Mas é porque eu estou falando, né? Me olhando no espelho, não é? Não é assim? Me olhando no espelho. Eu já acordo o dia, né, pensando, olha, não posso pegar trânsito, né? A pessoa que está subordinada a mim não pode reclamar do salário, o chefe não pode reclamar do meu trabalho, né? Não pode se chover, né? Não pode chover, se fizer calor não pode fazer calor, né? Tem que ser do meu jeito. No contrariados. É isso aí. Nós não gostamos de ser contrariados. Verdade ou mentira? Não é? Se eu não estiver falando a verdade aqui, vocês caçam a minha palavra, não é? Mas a gente não gosta de ser contrariado. Contrariado no nosso 895, interesse pessoal. Tá? Interesse pessoal que gera que depois, né? Que, de certa forma, tudo que foi criado por Deus é bom. Mesmo as paixões. Questão 907 do Livro dos Espíritos. Não é? O interesse pessoal é bom.
não é? Porque se o neném não tem o interesse pessoal de mamar, por exemplo, de sugar o leite, ele vai morrer, não é? Um mínimo de interesse pessoal para a conservação do nosso corpo é absolutamente normal. Está lá dentro da lei de conservação, que é um capítulo do Livro dos Espíritos. Então é bom, não é? A questão 907 vai dizer que o que toma uma dimensão exagerada é que vira uma paixão, vira uma obsessão, vira uma coisa contrária à lei divina, não é? Vira contrário, um mal, né? O nosso irmão leu um trecho do Livro dos Espíritos que falava dos demônios, né? E lá sendo respondido que os demônios são íntimos, são internos, não é? Que mal é esse, né? Questão 135 do livro O Consolador de Emmanuel, né? Que perguntam para ele assim: se Deus é a fonte inesgotável, o manancial, né, em término de todo bem, quem criou o mal? Não é? Porque muita gente pergunta assim: mas se o mal existe, Deus criou, né? Porque ele criou tudo, então, né? E a nossa companheira que fez a preleção inicial, né, falou que o mal não existe, né? É a ausência do bem. Como? Não entendi. Pode falar. Resseca o quê? O pilo. Obrigado. Tá vendo? Olha, muito obrigado. Por isso que eu amo um compositor, gosto muito, chamado Gonzaguinha, né? E ele dizia que viver, né? Viver é ter a alegria de ser um eterno aprendiz. Não ter vergonha. Não ter vergonha de ser feliz, né? Vocês cantaram aí a música da felicidade, né? Lindíssima de... É Chaplin, né? Charlie Chaplin, não é? Smiles, né? Linda. Então, não ter a vergonha de ser feliz e de ser um eterno aprendiz. A gente está sempre aprendendo. Ela está dizendo assim, fecha, né? Porque senão vai secar o piloto. É por isso que estava secando. Então, vamos voltar. Agora me perdi. E agora? Não tem problema. 907. Eu estava falando do que acresce, né? Não é isso? Tudo que toma uma dimensão maior. E o mal, né? E o mal. Quem criou o mal? Não é? Se Deus cria tudo e tal. Então, Emmanuel, né, nessa resposta, diz assim: o homem, vamos lembrar disso aqui, o homem confiando mais em si do que nas leis divinas, cria focos contrários à lei divina. Eis o mal. Todas as vezes que nós confiamos mais no nosso ponto de vista, no nosso interesse pessoal, nossa maneira de pensar, né? Colocando ela superior a tudo aquilo que existe no universo, não é? Nós estamos criando focos contrários à lei divina, que é a lei do bem, que é a lei do amor. Então, nós criamos o mal. E ele complementa a resposta dizendo assim: urge recompor os laços divinos, os elos divinos que nos ligam ao Criador. Eis a expiação. Então ele fala do mal e da expiação. Tá? Então, voltando aqui à depressão. Egoísmo, interesse pessoal, né? Contrariado. Não é assim na depressão? A pessoa vai manifestar alguma coisa a nível de uma tristeza crônica com algo que aconteceu no futuro. É no futuro? No passado, não é? É um vínculo ao passado. Por isso que tem aquela imagem no Antigo Testamento da mulher de Ló, né? Que estavam fugindo de Sodoma e Gomorra, e o anjo diz assim: olha, vocês podem fazer tudo, só não olha para trás, não é? Vocês caminham, procuram um monte, sobem. Ele dá várias orientações que são simbólicas, né? E tem uma recomendação que é fundamental: não olhe para trás. Não é? O que ela faz? Olha para trás. E vira o quê? Estátua de sal. Não é? Fica paralisado. Todo mundo que fica olhando para o passado fica paralisado.
não observa, nem aproveita, nem frui do único momento em que ela pode ser feliz, que é o momento presente. É por isso que tem esse nome, não é? Tem uma entidade franciscana que deu uma mensagem que diz, uma mensagem psicográfica dizendo assim: se o passado fosse bom, não tinha passado. Não é? Por quê? Né? Não tinha passado, tinha ficado. Se passou é porque não. Né? Tem algo para ser, lições a serem apreendidas. Mas se a pessoa ficar, né, vinculada ao passado, é porque não é bom. Não é? Então é alguma coisa que aconteceu, né, há 5 minutos atrás, há 10, há, né, 1 ano, há 20 anos atrás, e a pessoa está remoendo aquilo. Né? Está remoendo, revivendo. E diz André Luiz, numa das suas páginas, que todas as vezes que nós nos vinculamos ao passado, nós revivemos aquilo. Isso ele falou há quase 5 décadas atrás. Hoje em dia, já se comprovou que todas as vezes que a gente lembra de alguma coisa no passado, a gente libera os mesmos hormônios que liberou naquela época. Então, por exemplo, adrenalina e cortisol, que são 2 hormônios da suprarrenal, não é? Que quando bem liberados para uma função fisiológica são maravilhosos, mas quando são liberados em excesso, vão gerar uma série de doenças, hipertensão arterial, diabetes, problema de tireoide, né? Aumento do colesterol. Não fiquem tristes. Não fiquem tristes aqueles que têm alguma dessas coisas, né? Enfim. Mas raciocinem sobre isso, né? Será que eu não estou vinculado ao passado? Será que eu não estou liberando essa carga de hormônio toda de novo? Toda vez que eu me lembro, né, que aquele homem me largou, ou a mulher me largou, né? Eu acho engraçado isso, né? Mas eu acho engraçado quando a pessoa fala assim, né? Ela vem chorando às vezes no atendimento fraterno, fulano me largou. Aí eu sempre fico me imaginando assim, parece que é uma bolsa, né? Uma carteira. Não é coisa que a gente larga assim? Que a gente... né? Então tem as, né, casadas, as divorciadas e as largadas. E hoje também, viu? Eu tenho que tomar cuidado que nós estamos aqui em minoria, é isso mesmo. Defende a classe. Não é? Então, é nesse sentido que a gente tem que buscar, né, a explicação de que a depressão é uma doença vinculada ao passado. A pessoa não se desligou. Eu falei aqui, dei aqui um exemplo do Antigo Testamento, mas tem uma passagem de Lucas, né, onde o Cristo repete mais ou menos o Antigo Testamento, dizendo assim: todo aquele que coloca a mão na charrua, no arado, né, e olha para trás, não está apto ao reino de Deus. Ou a felicidade, vamos, né, traduzir. Reino de Deus é o reino de felicidade, é o reino de amor, é o reino de paz, de equilíbrio. Então Jesus também, assim como o Antigo Testamento, estão nos convidando a viver apenas o momento presente, a cortarmos o vínculo com o passado. Claro que a gente vai lembrar do passado, óbvio, né? As nossas experiências estão lá, o nosso processo de crescimento, as lições que nós arrebanhamos e acumulamos ao longo de toda a nossa jornada, seja nessa encarnação ou seja em outras, estão no passado. Então é claro que a gente tem que lembrar, mas não estamos falando de lembrar, estamos falando de prisão ao passado, tá? Então, o depressivo é alguém que vive do passado, naturalmente, como a gente falou aqui de rebeldia, não aceitando. Não é? Aquilo não poderia ter acontecido comigo. Né? Com a minha vizinha fofoqueira, com o meu chefe, né? Com aquelas pessoas que eu não gosto, né? Poderia, mas comigo
Não. Entenderam? Então, até agora estão acompanhando a rebeldia? Hein? O interesse pessoal, egoísmo, né? Rebeldia e a depressão. Então agora a gente vai, eu falei de uma parábola, né? E a gente vai fazer uma correlação da depressão com essa parábola. Tá? Vocês lembram de alguma parábola onde tem alguém deprimido? Vamos ver se vocês estão bons de memória. Ou se vocês estão precisando de ginkgo biloba. Hein? Tem? Isso. Eu gosto de falar aqui por causa disso. Entendeu? Por isso e por outras coisas tantas. Mas eu gosto de falar porque da próxima vez eu até vou tomar um soro antiofídico, porque só tem cobra aqui. No bom sentido. No bom sentido. Olha só, no bom sentido, tá? Não é no sentido de sogra. Olha, gente, não, sogra é igual colesterol. Tem a boa e tem a ruim. A minha é maravilhosa também. A minha caiu do céu e não foi porque quebrou a vassoura. Não, não, a minha tem da boa e tem da... Mas tem umas que não são brincadeira. Assim como nora, como genro, como cunhado. Teve hein? Teve um senhor que estava dirigindo o carro, né? E aí o policial fez sinal para ele parar, né? Aí ele parou. E o policial falou assim, olha, a sua lanterna traseira está apagada, né? E ele falou assim, é mesmo? Puxa vida, eu não sabia, seu policial. Muito obrigado por você ter avisado. Assim que eu puder, eu vou providenciar. A sogra que estava sentada no banco de trás fala assim, Fernando, deixa disso, você sabe que essa lâmpada está apagada há mais de 3 meses. Aí o policial falou assim, é mesmo? É, sim. Aí, aliás, o senhor também não está usando de cinto de segurança. Aí ele falou assim, não, eu estava usando, mas quando eu parei, né, aí eu tirei para conversar com o senhor e etc. A sogra, Fernando, fala sério, você diz que você nunca vai usar cinto de segurança. Entendendo que isso é uma bobagem, que fica te prendendo, amassa a roupa e etc. E que quando você vê uma blitz, você bota, só que não deu tempo. Aí, como eu falei em cobra, né, ele não aguentou, o Fernando virou para trás e falou assim, quer calar a boca, sua jararaca? Gritou com ela. Aí gritou a jararaca. Aí o policial ficou queimado, falou assim, vem cá, minha senhora, ele grita sempre assim com a senhora? Ela falou, não, só quando está alcoolizado. Ué? Nem precisava, né? Precisava de bafômetro. Depois dessa. Não é fácil, viu? Mas aqui não, aqui as sogras aqui eu já sei que são todas maravilhosas, né? As suas noras e seus genros são felizes de terem vocês como sogras. Então vamos lá, gente. Tem uma parábola que fala de depressão. Jesus toca nesse assunto, já prevendo, porque naquela época já tinha gente deprimida, né? Não tinha suicida? Não tinha suicida? O maior índice né, a maior causa de suicídio é a depressão. Né? E no Evangelho não tem um suicida? Hein? Pode falar, mas aqui é compartilhado. Eu estou aqui para aprender e para ensinar. Suicídio infantil na Suíça. Isso. Deve ser por causa da pressão, né? No Japão também tem muito suicídio. Japão. Os pais trabalham fora. Olha o dado aqui importante. Carência afetiva. Carência afetiva, né? E sendo em criança, a gente também já sabe que não existe criança, né? Nós que conhecemos né, o padrão espiritual, a gente vai saber que não existe criança. São espíritos que talvez já nascem. Foi bom você ter tocado no assunto, porque
quando a gente estudar aqui a parábola do filho pródigo, que eu não gosto muito desse título, né? Porque deveria assim, a parábola dos 2 filhos perdidos. Porque só se fala praticamente de um filho, mas os 2 estão perdidos, né? Sendo que um, ao longo da história, vai se achar, e o outro não, não é? Um é o exemplo máximo do egoísmo, que é o que sai, né? E o que fica é filho do egoísmo, que é o orgulho. Aliás, o filho que fica ao lado do pai, Jesus estava dando o exemplo dos... Existe uma classe, que não são os políticos, uma classe de pessoas que ele está dando o exemplo do filho que ficou ao lado do pai. Você sabe quem são? Os religiosos, não é? Que querem Deus só para si. Deus é meu. A minha maneira de crer é a única, né? Só a nossa galáxia tem 100 bilhões de estrelas. 100 bilhões. E são estimadas 200 bilhões de galáxias. Mas a maneira de crer daquela pessoa é a que vale. Não é? É a mais certa. Não é? E o Deus é dela. Não é? Então, o filho que fica depois muito chateado com o filho que voltou, não é? Não aceita que alguém realmente possa atingir a sua iluminação espiritual além dele, então ele fica muito revoltado, rebelde com a volta do outro, não é? Então é a parábola dos 2 filhos perdidos. Então, mas nós vamos falar basicamente daquele filho que saiu, não é? Porque é ele que vai entrar em depressão, né? O outro a gente pode até inferir que ele também já está em depressão, né? Ele ficou, talvez não tenha ido por falta de coragem, por falta de força para empreender uma nova jornada, mas enfim, não é? Nós vamos falar do que partiu. Então, em Lucas 15, 11 a 13, diz assim: um certo homem, vamos relembrar, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. Tá? Então, essa parte aqui a gente pode inferir o quê? Esse é o retrato da evolução espiritual na Terra. Tá? A parábola desse filho que partiu somos nós, não é? Que não, por conta do interesse pessoal, nos rebelamos com as leis divinas, não é? Pedimos a nossa parte da herança e quisemos ter a vida como nós entendemos que ela seria melhor. Não acatando as leis divinas que estão aonde? Aonde que estão as leis divinas? Consciência. Questão 621, tá? Então Deus equipou a todos nós com um chip, né? Usando uma linguagem de informática chamada consciência. E essa consciência sempre nos diz assim, olha, não faça isso, né? Não faça por quê? Porque você não gostaria de receber com a mesma intensidade essa mesma atitude, não é? Então não faça, não é? Só faça aquilo que você gostaria de receber, né? Mas a gente abafa por conta da rebeldia, não é? E pegamos a nossa herança, não é? E dizemos assim, olha, quero partir. E o pai é tão bom, o pai sabe, porque ele é o único que pode ver à frente, não é? O único. Nem o espírito crístico planetário, que é Jesus, consegue ter visão de determinadas coisas, né? Tanto que no Evangelho diz assim, o dia que vai acontecer essas coisas, né, nem eu sei, só o Pai. Não é? Eu só posso trazer a mensagem que esse dia há de vir, né?
o dia da regeneração da humanidade, o dia aonde a iniquidade vai ganhar tanta dimensão que a caridade de muitos esfriará, que filhos se levantarão contra seus pais, etc., irmãos contra irmãos, né? Sogra contra né? Enfim, haverá uma divisão dentro da própria casa, né? Que ele fala assim, né? Isso, a mensagem ele pôde trazer, mas e o dia? O dia só o Pai sabe, né? Então, é o único que realmente pode prever o futuro. Então, o Pai é tão bondoso que ele permitiu que nós aqui estivéssemos desperdiçando inúmeros talentos. Desperdiçando a nossa saúde, as nossas energias, né? Consumindo o nosso corpo físico, mas também as energias de ordem espiritual, né? Praticando o interesse pessoal. Por quê? Por que ele permitiu isso? Porque ele sabe do retorno, né? Ele sabe que isso é necessário. Porque se ele quisesse que todos nós não errássemos, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a palavra pecado, né? A palavra pecado, durante muitos séculos, ela ganhou um peso muito grande, né? Como se fosse uma coisa que não pudesse ter acontecido e que tivesse que ser sanada através de punições. Não foi assim? Em especial na Idade Média, ganhou uma dimensão muito grande esse tipo de conhecimento, né? De ensinamento teológico que não era ensinamento teológico do Cristo. Era um ensinamento teológico dos inimigos do Cristo, dos dragões, não é? Que incutiram isso no seio das religiões, não é? Pecado. O que quer dizer pecado? A palavra pecado vem do grego amartia, que quer dizer errar o alvo. Todas as vezes que nós erramos o alvo que está sendo ditado pela nossa consciência, não é? Estamos errando o alvo. É a porta larga e a porta estreita. Em cada situação da nossa vida, cada situação, as duas se abrem. E nós escolhemos uma ou outra. Não é? Todas as vezes que a gente escolhe a porta larga do interesse pessoal, do egoísmo, da rebeldia, das paixões, em detrimento de alguém, né, prejudicando alguém, nós estamos naturalmente pecando, errando o alvo. Só isso, não é? Mas não existe condenação. Então, se Deus quisesse que nós não pecássemos, vamos pensar nisso, vamos raciocinar, né? Doutrina espírita é doutrina de fé Desculpa, não é raciocinada, é raciocinante. Sabe por quê? Porque raciocinado é passado. Se a gente ficar preso ao passado, a gente vai ficar deprimido. Não é? Raciocinada. Não, a gente tem que raciocinar o tempo inteiro, não é? Então, se ele não quisesse que a gente pecasse, ele teria criado a gente como? Como ele teria criado a gente? Perfeito. Não é? Teria criado perfeito. Se ele criou, né? Simples e ignorante, não é? Ele sabia que o erro faria parte da nossa jornada evolutiva. Que nós erraríamos, e ainda vamos errar, inúmeras vezes o alvo, por causa do nosso interesse pessoal, do nosso egoísmo, da nossa rebeldia. Certo? Então o Pai não discute, ele divide, né? Na hora. Isso é uma afronta, né? Falando isso naquela época, para os hebreus, né? Naquela época, que um pai só dava verdadeiramente a herança depois de morto, como hoje, né? Até hoje, né? Mas enfim, era como se o filho estivesse desejando a morte do pai. Não é? Então isso é uma afronta. Mas o pai concede. Não é? E aí, o que diz? Que ele parte para uma terra, o quê? Longínqua. Nós voluntariamente nos afastamos do Pai. Voluntariamente. Não é? Tomamos essa decisão. Não quero. Não quero. Não, mas a lei é assim. A lei é de amor, de abnegação e devotamento, como diz o Espírito Verdade.
A lei é de caridade, fora da caridade não há salvação. Caridade é bondade para com todos, indulgência para com as imperfeições humanas e perdão das ofensas. Não é isso? A lei é essa. Não, mas eu não quero. Um burrão. Não quero. Que nem criança mimada, não é? Não quero, pronto. Quero que seja do meu jeito que é o certo. Certo? Ninguém está se achando, né? Ninguém está vestindo a carapuça, né? Ninguém de nós. Mas isso eu estou ensinando para vocês, né? Quer dizer, para depois a gente ensinar lá fora, né? Porque isso aqui não é para a gente. Hein? Vamos continuar. Porque, já que a gente falou o Emmanuel disse que o urge recompor, né? Nós também precisamos urgir aqui, né? Para continuar com a parábola. Aí diz assim: e havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava. Lucas 15, 14 a 16, tá? O que quer dizer isso? Né? Ele foi para um lugar, né? E começou a padecer necessidade. Por que nós padecemos necessidades quando nos afastamos de Deus? Por que vocês acham que a gente padece necessidades? Silêncio na plateia. Hein? Por que a gente padece necessidade? Que é Deus? Que é Deus? Hein? Hein? Ah, puxa vida. Vocês já jantaram hoje? Já, não? Ah, então é isso. Falta de glicose. Que é Deus? Causa primária de todas as coisas. Causa. Alguém vive sem a sua causa? Uma árvore vive sem a sua raiz? Fica flutuando assim, em cima da terra. Não, também não quero essa raiz, não é? Aliás, Jesus, né, tem um exemplo disso, né, que é a figueira que seca, né? Seca por dentro, que é um exemplo do filho que se afasta do pai, que não faz o bem, que não está em consonância, em harmonia com a vontade divina, ele seca por dentro, não é? Então nós começamos a padecer necessidade, porque exatamente esse símbolo da árvore, eu me afasto, não quero mais. Não quero essa terra, não quero adubo, porque o adubo é ruim, não é? Tem um cheiro ruim, não é? Não quero a chuva, não quero isso, não quero nada disso. Aí a árvore não vai secar? Vai secar por dentro. Padecer necessidade. Aí nós reencarnamos como o quê? Carentes afetivos. Carentes afetivos. Precisamos das coisas e das pessoas para que elas nos tragam felicidade. Mas elas não trazem felicidade. No máximo podem trazer alegrias efêmeras, não é? Então nós nascemos como carentes afetivos. Não é assim? Por exemplo, ciúme. Ciúme é uma coisa ligada à carência. Vocês conhecem alguém com ciúme? Conhece? Não é da novela não que eu estou falando. Dentro das quatro paredes, vocês conhecem? Tinha um marido que era ciumento, casou com a mulher, morria de ciúme, né? Morria de ciúme. E aí, o armário deles mudaram, montaram uma casa bonitinha e tal, só que o armário fazia um barulhão, toda vez que passava um ônibus na estrada, assim, na rua em frente, né? Aí o armário trepidava todo, né? E aí eles chamaram um marceneiro, né? Aí o marceneiro veio, só que o marido estava trabalhando, né? Aí o marceneiro veio e a mulher explicou, falou assim, olha, está vendo isso assim assado, tá? E faz um barulhão. E ele avaliou o armário para cá, para lá, moveu, né? Calçou e nada.
não é? Nada, mas não estou vendo nada, está perfeito esse armário. Pois é, mas é só quando o ônibus passa. Aí ele falou assim, então vou fazer o seguinte, eu vou entrar no armário e vou ficar esperando o ônibus passar. Quando, né, ele passar, eu vou ver qual é a estrutura que está com problema. Aí já imaginaram, né? Quem chegou em casa? O marido ciumento. Né? O marido ciumento chegou em casa e viu o carro lá fora. De quem é esse carro que está aqui? De quem é esse carro que está aqui? Tem homem aqui dentro? Tem homem aqui. Não deu nem tempo, porque o ciumento não dá tempo para explicar, né? Aí já saiu procurando e tal, em tudo que é lugar. Quando abriu a porta do armário, estava o homem sentado num banquinho dentro do armário. E aí ele perguntou assim, o que o senhor está fazendo aí? Aí ele falou, você pode me matar, você pode me bater. Eu sei que você não vai acreditar em mim, mas eu estou esperando o ônibus passar. Vocês acreditavam? Eu também não acreditava, gente. Não é? Eu acreditava também, mas enfim. É difícil, é difícil. As ilusões da matéria, né? Nem tudo que reluz é ouro. Então, nós passamos a sentir essas necessidades, né? Nascemos como carentes afetivos. E tem um outro trecho. E tornando a si, né? Diz. Caindo em si também, né? É uma das traduções. Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, Pai, presta atenção, pequei contra o céu e contra ti. Já não, presta atenção nessa palavra, já não sou, qual é a palavra? Digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. Por que eu estou realçando essa palavra? Porque isso vai gerar, né, isso aqui. Tá? A depressão é uma doença cultivada ao longo de várias reencarnações. Não vamos pensar, ela é uma doença que tem muitas coisas a nos ensinar. Muitas. Toda dor tem algo a nos ensinar, porque senão Deus não permitiria. Deus só permite a dor e o sofrimento porque existe em cada parâmetro dessas duas condições, a dor e o sofrimento, algo a ser apreendido. No caso da depressão, algo a ser apreendido sobre nós mesmos. Não é? Então, essa sensação de indignidade, de não nos sentirmos dignos, é que nos torna, em primeiro lugar, o quê? Carentes afetivos. Não é? Porque nós buscamos compensações, já que eu não tenho, não estou sendo nutrido pelo meu pai, né? Pelo amor, que é a única energia que verdadeiramente congrega, harmoniza, coordena e comanda todas as coisas no universo, não é? Se eu não me sinto digno dessa energia, naturalmente eu vou me tornar uma pessoa carente afetiva, né? E o carente afetivo, quando perde alguma coisa, ele fica triste. E ficando triste cronicamente, ele entra em depressão. Porque tristeza todos nós temos, né? Tristeza todos nós temos. Até o nosso modelo e guia, que é Jesus, né? Questão 625. Modelo e guia, não é algo, não é um ídolo para ser cultuado. É alguém para ser seguido. Não é? Modelo e guia, não é? Até ele ficou triste, não é? Joana de Ângeles, no livro Jesus e a Atualidade, foi no horto, não é? No horto ele ficou triste.
Tem várias interpretações, né, da tristeza dele no horto. Eu tenho uma pessoal. Eu acho que ele ficou triste porque ele ia se separar da gente. Não é? Separar fisicamente, porque ele nunca está separado, né? Ele cuida de cada uma das suas ovelhas, né? Indistintamente. Há milênios. Conhece-nos pelo nome atual e o nome de todas as outras encarnações, não é? Por isso que quando o paralítico é trazido pelo teto, né? E ele diz assim, Natanael ben Elias, né? Teus pecados estão perdoados. Não é? Conhece pelo nome, né? E trabalha incessantemente. Então, se tem alguém aqui eu acho que não tem, porque só tem gente boa. Mas tem alguém aqui pensando que vai chegar no plano espiritual e não vai trabalhar, vai ficar aposentado, não é? Pode, como diz, da chuva, pode tirar, não é? Porque o Chico, um dos patronos, né, espirituais dessa casa, quando completou 60 anos, descansou, o pessoal fala quando morre, né? Vou lembrar. Fulano descansou. Não é? Coitado de quem fala e de quem tem a ilusão de que isso aconteceu, né? Então o Chico, quando completou 60 anos de trabalho mediúnico com o Cristo, não é trabalho mediúnico como eu, médium vidente, 4 olhos, que até para enxergar, né? O livro tem que botar óculos. Não é assim. Trabalho mediúnico cristão, verdadeiramente cristão, que o Chico fez, completou, né? Quando ele completou 60 anos, ele perguntou para Emmanuel assim, Emmanuel, Chico tinha umas coisas assim geniais, né? Ele falou assim, Emmanuel, 60 anos de trabalho mediúnico que eu estou completando hoje, né, correspondem a quanto tempo de trabalho com o Cristo? Do Cristo planetário. O Emmanuel nem titubeou. 60 anos correspondem a 6 minutos. Não desanimem. Por favor. Eu não vim para deixar ninguém depressivo aqui. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Jesus não fala, né? Costurou, hein? Você costurou? Quantos anos você costurou? Isso aí. Só para a gente calcular. Não joga fora, pelo amor de Deus. Esse é o início, né? Essa é a volta do filho pródigo. Está voltando, né? Entendeu? Não é para desanimar, pelo contrário, né? Mas eu acho interessante isso, né? Essa correlação de ver que quanto mais o espírito, né? Aqui a gente fica pensando em previdência privada, previdência pública, né? Aposentadoria, né? O espírito, quanto mais ele se eleva, mais ele trabalha. Mas ele trabalha, é incessante, né? A ministra veneranda do livro Nosso Lar, 1 milhão de bônus hora, naquela época, imagina agora que passados 70 anos, né? Naquela época 1 milhão de bônus hora, mas também só ela e o governador de Nosso Lar tinham condições para chegar até Jesus, ter audiências com o Cristo, né? Porque é lei de ação e reação, né? Então naturalmente só quem trabalha muito é que vai ter, né? A nossa irmã que fez o comentário, né? Quem muito é dado, muito será solicitado. Mas também quem muito trabalha, muito terá a nível de salário, né? A nível de compensação. Por quê? Porque já está dominando isso aqui, ó. Já está dominando a causa primária de todas as nossas imperfeições, que é o egoísmo. Já está trabalhando no bem. Já está fazendo algo por alguém. Né? Então, já está na hora? Não. Porque 5 minutos? Então tá. Então vamos encerrando aqui. Terminando, né? E levantando-se, vamos ficar com essa, né? Tem outras, mas depois quando eu voltar aqui eu termino, tá? Fica para o próximo capítulo. Tá legal? Combinado?
E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Então, olha só, levantando-se. Tá? Qual é o tratamento para a depressão? É se levantar. É se levantar. Não é? É sair desse voluntariamente. Olha, medicamento é ótimo, antidepressivo, fundamental. Psicoterapia é extraordinário para a pessoa se auto-encontrar, extraordinário. Passe, presença num templo religioso, qualquer que seja, o passe, etc. Tudo isso é acessório, mas vocês viram o que aconteceu para ele melhorar da depressão? Ele se levantou, sozinho. Muito cuidado aquelas pessoas que acham que podem curar um depressivo, né? Não pode, né? Só nós mesmos é que temos a nossa, assim como nós nos enfermamos voluntariamente na medida que nos afastamos do Pai, só nós é que temos a medicação, não é? E vejam a reviravolta que existe depois que o espírito sofre, é necessário. É uma doença prisão. Eu tive depressão medicamentosa. Quando fui operado, me deram um remédio para enjoo, né? Cuidado quem tem, eu vou falar, né? Quem tem tendência à depressão, muito cuidado com determinados remédios para enjoo, né? Bromoprida, Digesan, o Plasil, porque eles podem provocar ou piorar a depressão, né? E aí eu fui operado e me deram e eu entrei em depressão. E eu não sabia por quê, né? E aí depois que eu percebi que era medicamentoso, e posso garantir que é uma coisa horrorosa. É muito ruim, mesmo sendo uma coisa... Por isso que a gente também nunca pode julgar ninguém, né? Porque muita gente vê um depressivo e fala assim, isso aí é falta de um tanque para lavar, roupa, né? Nós não, porque nós somos caridosos, né? Nós espíritas jamais falaríamos isso, porque caridade, fora da caridade, o quê? Não há salvação para a gente, né? Então nós jamais, mas o pessoal lá de fora fala isso, né? Que está faltando, tem tudo. Tem gente que fala assim, tem um marido bom, tem filho bom, tem um salário bom, né? E não, está chorando, né? Tal. Vocês já viram alguém assim? Tem, não é? Então só quem passa é que sabe. É uma dor prisão, né? Que tem esse intuito de fazer com que, como no caso do filho pródigo, né? Haja um chacoalhar da vontade, porque a nossa tendência natural é nos acomodarmos a todas as situações e buscarmos explicações externas, né? Eu estou depressivo porque eu perdi o meu emprego, eu estou depressivo porque eu perdi a minha mulher, eu estou depressivo porque eu perdi o cabelo, porque eu sou gorda, porque eu sou magra, porque eu sou... né? Tudo é insatisfação crônica com alguma coisa, não é? A pessoa não se aceita, não aceita a vida como ela é, e não se aceita como é. A sensação de indignidade. Eu não sou digno de ser feliz. Então é a própria pessoa que tem que buscar esses recursos, não é? Levantando-se. Claro que a gente vai auxiliar, não é? Mas, exatamente como no caso daquela pessoa que está se afogando, que a gente não pode deixar que ela coloque as mãos na gente, porque senão a gente vai se afogar junto. Fala, não, você não toca em mim, não é? Eu uma vez quase me afoguei na barra, e aí o guarda-vida falou, não toque em mim. Eu falei, que guarda-vida besta? Eu estou aqui morrendo e ele não quer que eu toque nele. Aí depois que ele me explicou, não, porque se tu me pegar, os dois afundam, eu que vou pegar em você. Eu falei, esse cara está querendo alguma coisa. A gente não aceita nada, né? Impressionante. A gente é rebelde mesmo. É julgamento, a gente fica julgando o tempo inteiro, né? Enfim, então no caso depressivo também não tente, né, tirá-lo, ele mesmo tem que sair. A gente pode colocar âncoras, dar um bom livro, colocar o nome dele numa prece, se ele pedir um passe, a gente dá um passe, né? Tudo isso a gente pode fazer. A gente não pode ter a prepotência
Porque se todos nós estamos mais ou menos, né, no mesmo barco, quem somos nós para nos acharmos verdadeiramente doutores de alguém? Terapeutas, médicos, vamos tratar da nossa, que já é muita coisa, né? Auxiliar sempre, mas também cuidar de si, amar ao próximo como a si mesmo, não é? E desenvolvendo, já que a gente está falando de terapêutica, para encerrar, existe uma terapêutica que é fundamental, já que tudo isso aqui é causa de depressão, não é? Interesse pessoal, egoísmo, rebeldia, etc., né? Existe uma palavrinha muito pequenininha, né, que é a verdadeira chave, o medicamento chave para tratar qualquer tipo de doença, em especial a depressão, que é a palavra fé. Não só a palavra, né? O estado de alma chamada fé, que em hebraico quer dizer emuná. Emuná, traduzido, é fé ou fidelidade. Traduzido para o grego é pistis, que quer dizer, a tradução, fé ou fidelidade. Que traduzido para o latim é fides, que também tem como tradução fé ou fidelidade. Já entenderam? Fidelidade é confiança. Enquanto nós não desenvolvermos a confiança nesse Pai amoroso, que mesmo a gente estando ainda muito longe, ele já vê que a gente está voltando, ele já sai correndo na nossa direção, né? Se lança no nosso pescoço e nos enche de beijos, não é? Enquanto a gente não desenvolver essa confiança, nós não atingiremos a cura da felicidade. A cura da depressão, perdão. Não atingiremos. Todas as outras coisas serão acessórias, mas não curarão, não é? Tem pessoas tomando antidepressivo há 20, 30 anos e não se curam, porque não desenvolveram a confiança nas leis divinas. E essa confiança não precisa ser espírita, não precisa ter feito um monte de costura, mas é bom, continue com a sua costura. Não desanime, por favor, né? Não é necessário fazer dezenas de palestras, escutar palestra, nada disso. Às vezes, o espírito já nasce com essa confiança, não é? Ele já traz essa confiança. Que foi o caso de uma menina internada no hospital de Recife com câncer, aos 11 anos de idade. Tratada pelo Dr. Rogério Brandão, um oncologista de mais de 30 anos no serviço oncológico, mas ficou absolutamente impactado com aquela menina, que depois de um tempo ele passou a chamar de meu anjo. E ele conta essa história muito emocionado. Ele disse que ficava espantado que aquela menina estava sempre sorrindo. Carequinha, cheia de soro, toda furada, não é? Com sequelas da doença, e estava sempre sorrindo. E um dia o Dr. Rogério Brandão entrou no quarto dela e a mãe não estava. E o Dr. Rogério perguntou assim, cadê sua mãe? E ela disse assim, o anjo, sabe, tio, eu sei que mamãe sai de vez em quando do quarto para chorar. Eu sei. E eu sei que ela vai sofrer muito quando eu partir. Mas eu queria te pedir um favor, tio. Cuida dela para mim. Você me trata com tanto carinho que eu queria que você cuidasse dela também. Faz isso para mim? Aí ele já começou a ficar emocionado e disse assim, foi tomado de coragem e perguntou, mas você não tem medo de partir? Ele não teve coragem de falar de morte, né? Você não tem medo de partir? Ela falou, sabe, tio, quando eu era pequena, eu tinha muito medo do escuro, de bicho de papão, de fantasma, e aí eu começava a chorar na minha cama, vinha meu pai e me botava, e minha mãe me botavam na cama deles. Quando eu acordava, eu estava na minha cama.
Eu ia dormir na cama deles, quando eu acordava de manhã, eu estava na minha cama de novo. Então eu sei que quando eu partir, eu vou dormir aqui, mas eu vou acordar na casa do meu pai. Dr. Rogério Brandão, já com lágrimas nos olhos, perguntou assim: e a saudade? Ah, tio, saudade, para mim, é o amor que fica. É o amor que fica no coração. E eu tenho certeza que quando eu partir, o meu amor vai ficar no coração de todos aqueles que eu amei e que me amam. O espírito em depressão, o espírito rebelde, espíritos como nós, sentimos muita saudade do Pai. Porque um dia o amor dele bateu em nosso coração e para todo sempre ficará. Muito obrigado.